Oi, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual conto, suas características e estrutura, e logo após nós falaremos sobre contos fantásticos, o que de fato nos interessa. O conto, ele é um texto curto em que o narrador ele conta uma história desenvolvida em torno de um enredo que é essa situação que dá origem aos acontecimentos dessa narrativa. As características do conto. Para ser considerado um conto, ele precisa ser apresentados essas características, conter essas características, né? O espaço, que é o local em que desenvolve a história, né? Pode ser uma determinada rua, casa, praça, parque, etc. Pelo fato de ser um texto curto, ele não dá essa abertura para retratar outros tipos de espaço. Tempo. Isso é um tempo marcado, isso quer dizer que é possível saber em que momento a história ela se desenrola, né? E pode ser apresentado em tempo cronológico, quando as coisas acontecem em uma sequência normal de dias, de meses, de anos, ou psicológico, quando as coisas não acontecem nessa sequência normal, né? Mas de acordo com a imaginação do personagem ou então do narrador. Narrador, a história ela é contada por um narrador. E existem 3 tipos de narradores: narrador personagem, que é aquele que conta a história e participa dela; narrador observador, que é aquele que apenas conta a história, mas distante dessa história; e narrador onisciente, que é aquele que conhece os personagens, conhece a história, a narração da história, tá? Personagens. O conto contém poucos personagens, né? Pelo fato de ser um texto curto, não dá essa abertura para estar inserindo muitos personagens dentro dessa história. Pode ser apresentado personagens principais ou secundários. Enredo. O conto, ele apresenta sempre um enredo, que é um problema, uma situação em que dá origem aos acontecimentos dentro dessa história, né? O enredo, ele pode ser linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, né? De apresentação, desenvolvimento, clímax, desfecho, ou então não linear, quando os fatos eles não seguem uma sequência lógica. Em vez de começar, por exemplo, pela apresentação do problema, pode começar pela solução, né? E assim os acontecimentos serem desenrolados pelo narrador. Estrutura do conto. Ela é fechada e objetiva, sendo apresentados a introdução, que é o momento inicial, né? Uma breve ambientação do espaço, do tempo, os personagens e enredo. Desenvolvimento, que é onde se desenrola de fato os acontecimentos da história, né? Clímax é quando acontece o momento de maior tensão dentro da história. O desfecho é o encerramento da narrativa, né? Em que é apresentada uma solução do enredo. Tipos de contos. Existem vários tipos de contos, como por exemplo, realista, populares, de terror, policial, de humor, fantástico, e os fantásticos, que é o que a gente vai estar falando agora, né? Os contos fantásticos são aqueles em que a história apresenta uma mistura de realidade com ficção, né? Em que confunde os leitores com acontecimentos absurdos fora da realidade. As principais características dos contos fantásticos são narrativa concisa, né, a partir de temas livres, fantásticos, essa mescla de real com irreal, de fantasioso com a realidade, né? Também apresenta presença de alegorias e personagens como monstros, fantasmas, seres mitológicos, folclóricos, né? Realidade lógica, distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, essa questão da magia e poderes irreais também são inseridos, poderes sobrenaturais, né?
Apresenta também um enredo não linear e zigue-zagueante, né, que é essa mescla de presente, passado, futuro. Pode ser que o personagem ele insere em um flashback, né, voltando ao passado, e assim para dar seguimento a esse conto fantasioso dele. Provocam sensações de estranhamento no leitor, né? Porque o leitor ele sempre vai estar ali aquela margem de realidade e não realidade, né? De real e ficção.